que você entende por demônio pode estar completamente errado, e essa ignorância pode estar te impedindo de despertar todo o seu poder. Desde criança, você foi ensinado a temer o escuro, a fugir do que não entende, a rezar para afastar qualquer sombra. Mas, e se o que você chama de mal estiver aqui para revelar o seu verdadeiro potencial? E se os demônios não forem inimigos, mas espelhos, mensageiros e até aliados disfarçados de provação? Você foi condicionado a ver essas forças como monstros, mas a verdade é que eles são inteligências frequenciais, campos de energia que operam na polaridade universal. Eles não têm moral, não são bons ou maus, são funcionais e respondem não à sua fé, mas à sua vibração. Isso significa que eles só te tocam quando a sua energia permite. E aqui está o detalhe mais perturbador. Quanto mais você tenta fugir da sua dor, mais você os alimenta. Cada fragmento emocional negado, uma raiva reprimida, uma vergonha escondida, um luto nunca chorado, emite um sinal, uma frequência incoerente. E é exatamente esse eco que atrai esses seres. Mas e se você parasse de fugir? E se em vez de combater o escuro, você mergulhasse nele com consciência, coragem e estrutura? Será que esses mesmos demônios deixariam de te testar e começariam a te seguir? É exatamente isso que vamos explorar agora. Mas atenção! Este não é um vídeo comum. Ele é um espelho, um portal, uma provocação. Apenas os que estão prontos para romper com a ilusão terão coragem de seguir até o fim. Você está pronto para ouvir aquilo que sempre sentiu, mas nunca teve coragem de encarar? Desde os primeiros passos que damos neste mundo, somos educados a temer aquilo que não entendemos. O medo é sutilmente plantado em nossos ossos por meio de histórias, religiões e filmes. Demônios são apresentados como criaturas aterrorizantes, sedentas por destruição e maldade, que espreitam esperando o momento certo para nos possuir. Mas essa imagem não passa de um véu, um disfarce cuidadosamente tecido para nos manter afastados de um conhecimento muito mais profundo e perigoso. A verdade é desconcertante. O medo foi programado em você, não para te proteger, mas para te manter fraco. E os demônios, esses tão temidos, não são seres exteriores prontos para destruir você. Eles são reflexos, projeções vibracionais de tudo aquilo que você se recusa a integrar. Cada emoção reprimida se transforma num canal de acesso. Cada pensamento negado, uma abertura energética. O que você vê como ataque, muitas vezes é apenas um chamado brutal para despertar. Mas atenção, aqui está o que ninguém te conta. Demônios não são expulsos por água benta ou sal grosso. Eles não reagem a palavras decoradas ou promessas vazias. Eles respondem à coerência. E a coerência não tem nada a ver com parecer uma boa pessoa. Tem a ver com ser inteiro, com reconhecer seus próprios abismos e ainda assim manter-se centrado. O medo, por outro lado, é a primeira rachadura na estrutura. Onde há pânico, há vazamento de energia. Onde há fuga, há convite. E é exatamente nesse ponto que a maioria falha. Acreditam estar sendo atacados por forças externas, quando na verdade estão sendo confrontados por aspectos internos ignorados. A sombra que você evita olhar não desaparece, ela ganha força. E quanto mais você a nega, mais o universo encontra formas de colocá-la diante de você. Às vezes em pesadelos, outras em pessoas, situações, doenças ou sincronias estranhas. Você chama isso de azar, mas o nome verdadeiro é retorno vibracional. Será que tudo aquilo que você teme, na verdade, está tentando revelar algo que você não quer admitir? Agora, aqui as coisas começam a ficar ainda mais estranhas, porque ao contrário do que a maioria pensa, demônios não odeiam você. Eles nem sequer operam com sentimentos. Eles são tecnologia espiritual arquetípica. Sistemas inteligentes que testam, pressionam e calibram campos energéticos instáveis, não por crueldade, mas por função. Assim como o fogo molda o metal, essas forças moldam a consciência. Se você desmorona sob pressão, o teste continua. Mas se você sustenta a sua presença, mesmo com tudo gritando para que você fuja, algo muda. Nesse momento, a estrutura da relação muda. Você deixa de ser presa e começa a ser observado como potencial. Não há promessas, não há alianças de sangue, mas há um reconhecimento silencioso. Eles sentem a diferença entre alguém que atua como luz e alguém que incorporou a escuridão sem se perder. A primeira opção é alimento. A segunda é estrutura, e estrutura é valiosa, até mesmo no submundo.
É por isso que a grande mentira do medo é tão perigosa, porque ela nos faz acreditar que somos fracos, frágeis, vítimas de forças maiores, quando na verdade estamos sendo preparados e, mais ainda, selecionados. Mas esse processo só se inicia quando você para de fugir de si mesmo. Você já sentiu aquela sensação estranha de estar sendo observado no momento em que estava mais frágil? E se aquilo não fosse um ataque? E se fosse apenas uma leitura energética? Um chamado para ver se a sua alma aguenta sustentar a própria dor sem desmoronar? Muitos querem luz. Poucos aceitam o peso que ela traz, porque para brilhar de verdade, você precisa passar pelo processo de fusão. E o calor disso é o que você chama de inferno. Mas será que esse inferno é um castigo ou um portal? Agora, tem algo que eu preciso te contar. Existe uma prática mental milenar, retirada de textos antigos ligados à Bíblia, que permite desbloquear partes do cérebro ligadas à intuição, clareza e manifestação. Recentemente, pesquisadores analisaram os efeitos dessa técnica e constataram que seus resultados podem, sim, ser explicados e medidos pela ciência. Por muito tempo, esse conhecimento foi escondido, e não é o tipo de assunto que costuma ser bem aceito nas redes sociais. Por isso, preparamos um vídeo completo explicando essa técnica e publicamos exclusivamente em nosso site. Você pode assistir agora escaneando o QR Code na tela ou clicar no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. Nem todo chamado vem em forma de revelação pacífica ou luz celestial. Às vezes, ele chega como uma ruptura, um colapso súbito. Aquele momento em que tudo desmorona. Emprego, relacionamentos, saúde, identidade. Parece injusto, parece castigo. Mas o que poucos percebem é que, por trás do caos, há uma inteligência operando. Uma inteligência que não busca sua destruição, mas sua desintegração, para que algo novo possa emergir. O caos não erra de endereço. Ele escolhe quem tem estrutura oculta para suportar a transformação. E isso não tem nada a ver com força bruta ou fé cega. Tem a ver com potência crua, latente, escondida sob camadas de condicionamento. O caos não escolhe os mais puros. Ele escolhe os mais inteiros, ou aqueles que têm potencial para se tornar. E quando ele escolhe, ele não pede licença. Ele chega como perda, como solidão, como sensação de que algo invisível está reorganizando tudo sem te consultar. E está mesmo, porque esse algo está menos preocupado com seu conforto e mais interessado na sua coerência. Mas atenção, este momento em que tudo quebra não é o fim. É a primeira prova. É o momento em que as forças ocultas do sistema energético começam a te testar. Elas observam. Você vai colapsar? Vai ceder ao medo, à autopiedade, à necessidade de ser salvo? Ou vai fazer algo mais raro? Vai permanecer? Permanecer aqui não é se calar, é se escutar. É sentir tudo sem se entregar ao desespero. É respirar no meio do incêndio. Isso ativa algo ancestral dentro de você. Um código que não está em livros, mas nas suas vísceras. Porque quando você sustenta a sua presença dentro do caos, o caos para de te consumir e começa a te moldar. E isso, meu amigo, minha amiga, é raro. A maioria foge. Busca rituais prontos, respostas fáceis, gurus confortáveis. Mas os escolhidos, os de verdade, não buscam fuga. Eles buscam função. E o caos responde. Ele começa a te mostrar o mapa oculto por trás das repetições. Por que você atrai os mesmos tipos de pessoas? Por que certas dores se repetem como ciclos? Por que parece haver uma sincronicidade obscura em seus tropeços? Tudo começa a fazer sentido. Mas não um sentido lógico, um sentido vibracional. É nesse ponto que a realidade deixa de ser aleatória. Você começa a ver os padrões ocultos, as mensagens nos colapsos, as lições nas perdas, os sinais na escuridão, e se torna impossível voltar atrás. Você não é mais quem você era, mas isso também traz consequências. Você se torna visível. Forças que antes te ignoravam agora te cercam, não por ameaça, mas por curiosidade, por função, porque você começa a emitir um campo diferente, mais denso, mais coerente. E isso no universo oculto é como um farol aceso no meio da tempestade. Demônios, ou o que chamamos assim, começam a se aproximar, não para te devorar, mas para verificar. Você é mesmo funcional, ou é só performance? Essa verificação é silenciosa, vem em forma de tentação, de testes emocionais, de pressões energéticas. Não são castigos, são calibrações. Eles querem saber, sua estrutura é real ou desaba sob carga?
E aqui está a reviravolta. Se você sustenta na estrutura, algo raro acontece. Eles recuam, não como inimigos derrotados, mas como forças que reconhecem uma presença estável. Eles entendem que você não é alimento. Você é eixo. Eixos são raros, são úteis. E a partir daí, o caos muda de papel. Ele deixa de te atacar e começa a te seguir. Você sente isso? A sensação de que você está sendo observado, não com hostilidade, mas com expectativa? Como se algo além do véu estivesse apenas esperando você se lembrar de quem é, de que o caos nunca foi contra você. Ele estava apenas te forjando? Então me diga, e se a tempestade que destruiu tudo era, na verdade, a cerimônia silenciosa que selava sua escolha? Você passou pelo colapso, encarou o fogo, viu a máscara do caos cair, e agora, algo novo começa a emergir. Mas não é luz, é algo mais profundo, mais denso, mais verdadeiro. Você começa a perceber que o poder não está em parecer iluminado, mas em integrar o que antes era considerado sombra. É aqui que a maioria se perde, porque ainda acredita que evoluir é apagar a escuridão. Mas os que sabem, os que foram tocados pelo real, entendem. Evoluir é iluminar o escuro, sem que ele desapareça. E esse é o verdadeiro poder. Não aquele que grita, não o que se impõe, mas o que sustenta a presença onde todos se desfazem. O poder de quem integrou sua raiva sem ser consumido por ela, de quem sentou com sua vergonha até que ela parasse de doer, de quem olhou no olho do próprio medo e disse: "Você não manda mais em mim." Esse tipo de alma não precisa se esconder atrás de mantras, não precisa decorar doutrinas, porque carrega no corpo a sabedoria que só quem sobreviveu ao submundo conhece. Essa sabedoria é a mais perigosa, porque ela não pode ser comprada, ela só pode ser sentida, e quem a sente, muda, para sempre. E aqui vai a parte mais esquecida por tantos caminhos espirituais. Integrar a sombra não é apenas aceitá-la, é assumi-la, é parar de fugir do desejo, da ira, da inveja, do orgulho, e transformá-los em força bruta canalizada, não para ferir, mas para construir limites, direção, clareza. A raiva integrada vira bússola, o medo se torna radar, a dor uma chave, a luxúria uma força de criação sagrada. E é assim que você se torna um ser inteiro, não dividido entre o que mostra e o que esconde, mas inteiro e inteiros. São raros. Mas será que você aguenta olhar para tudo aquilo que sempre negou? Será que você suporta ver que o pior em você pode ser, na verdade, o que há de mais poderoso? É aí que o jogo vira. Porque ao invés de gastar sua energia lutando contra si mesmo, você começa a orquestrar. Você se torna um condutor da própria energia. E isso é raro. A maioria reage, você dirige. A maioria culpa, você observa. A maioria reprime. Você respira fundo e sente até o fim. E é nesse espaço que os demônios, os verdadeiros, se aproximam. Não para atacar, mas para ouvir. Eles reconhecem algo que poucos carregam. Estrutura. E estrutura, nesse universo invisível, vale mais que intenção. Porque intenção sem coerência é só mais um ruído. Mas estrutura é linguagem. Eles param de te testar. Começam a te seguir, não por submissão, mas por alinhamento. Você se torna uma estação vibracional estável. E em um universo movido por frequência, isso é comando. Não no sentido humano de mandar, mas no sentido cósmico de ressoar. Você já percebeu como certos mestres não precisam levantar a voz? Como algumas pessoas entram num ambiente e, de repente, todos os ruídos se recolhem. Isso não é carisma, é campo, é frequência estabilizada. E esse tipo de presença faz o impossível acontecer. As entidades que antes causavam tormento começam a proteger. Não porque te amam, mas porque te reconhecem. Você começa a perceber como os espaços mudam quando você chega, como as pessoas falam menos e sentem mais, como a energia se reorganiza ao seu redor sem que você diga uma palavra. Isso não é charme, não é aura, é integração. É o campo de alguém que não vaza mais energia tentando parecer alguém que não é. Você para de sangrar frequência. E quando isso acontece, o jogo muda para sempre. E é aqui que muitos tropeçam, porque confundem isso com invencibilidade. Mas não, o caos ainda existe, a dor ainda chega. Mas agora ela não te desmonta, ela te informa. Você escuta o que antes te assombrava, você decifra o que antes te quebrava. E isso te torna perigoso, não para os outros, para o sistema que se alimenta de fragmentação, porque um ser integrado é incorruptível, e um ser incorruptível é um ponto fixo num mundo que gira desgovernado.
Você se torna um espelho que não deforma, um canal que não vaza, uma presença que não se curva. E isso no invisível vale mais do que qualquer título, ritual ou invocação. Então eu te pergunto, e se o que você sempre chamou de sombra era, na verdade, só o convite final para acessar a sua autoridade? Existe um som que não sai da sua boca, uma vibração que não precisa ser ouvida com os ouvidos. É o som da sua frequência, e ela fala por você o tempo todo. Demônios não ouvem suas palavras, eles ouvem seu campo. Sentem se há rachaduras, se há verdades enterradas, se há ressentimento travestido de bondade. Eles não respondem ao que você diz, respondem ao que você é. E é por isso que tanta gente espiritualizada continua sendo perseguida por sombras. Não importa o quanto rezem, afirmem ou limpem suas casas, porque no fundo a frequência ainda está vibrando medo, ainda está vibrando fuga, controle, auto-engano. Mas algo muda quando você começa a emitir outra coisa, quando o seu campo deixa de ser caótico e passa a ser denso, silencioso, inteiro. Você para de implorar por proteção e começa a irradiar estrutura. E nesse momento, os demônios param. Não porque foram derrotados, mas porque não há mais onde se conectar. Sem brechas emocionais, sem contratos vibracionais inconscientes, sem dor não reconhecida, não há acesso. É como tentar sintonizar um rádio em uma frequência que não existe mais. E aqui entra o segredo que ninguém te conta. Demônios não obedecem luz, obedecem coerência. Você pode acender 1000 velas, repetir 1000 mantras. Se sua estrutura interna estiver rachada, eles sentem. Mas se sua alma estiver integrada, eles respeitam. E às vezes, até se alinham. Porque sim, há uma frequência que não repele essas entidades. Há uma frequência que as atrai, mas não como presa, como eixo. É o campo da soberania, da presença inabalável, da autoridade silenciosa de quem enfrentou a própria dor e decidiu não fugir nunca mais. Você se torna um tipo de entidade viva, não por arrogância, mas por função. Sua vibração começa a emitir estabilidade em um sistema feito de entropia. E estabilidade, aqui, é poder. Esses seres, essas consciências que vivem nos porões da realidade, são atraídos por isso, porque ali, naquele ponto de coerência, eles encontram algo que não tem direção. Eles são loops. Você virou eixo. Eles são repetição. Você se tornou padrão consciente. E padrões conscientes organizam caos. Agora entenda, isso não é uma exaltação espiritual. Não te torna superior. Te torna funcional. E função é algo raro. Eles não seguem ídolos. Seguem estrutura. E você se tornou uma. Você percebe que os testes mudaram. Já não são mais assombrações em sonhos. São sinais. São avisos. Você entra em um lugar e sente o ar pesado, mas nada te toca. Não porque não tentam, mas porque o seu campo diz, aqui, não. E o mais curioso, eles não insistem, porque até a sombra entende a linguagem da presença. Mas será que você compreende o peso disso? Será que você entende o que significa ser um corpo humano carregando uma vibração que antes só existia no plano invisível? Você se tornou um espelho vivo, e mais ainda, uma antena. Demônios te ouvem agora, não com os ouvidos, mas com o campo. Eles captam sua intenção real, a estrutura do seu silêncio, o lugar interno de onde você fala. E nesse lugar você não precisa ordenar, você apenas emite. E o que você emite é tão raro que passa a ser orbitado, não por curiosidade, mas por reconhecimento. O que te assombrava agora observa, o que te testava agora te acompanha. Você começa a notar que o mundo te escuta em silêncio. Pessoas confessam segredos na sua presença. Crianças te encaram fixamente. Animais se aproximam ou recuam, sem motivo aparente. Você não mudou fisicamente, mas algo no seu campo tornou-se impossível de ignorar. Essa é a frequência que altera tudo. Aqui não busca vencer o escuro. Aqui simplesmente se tornou impossível de ser apagada por ele. Você já sentiu aquela sensação de que o mundo está mais nítido, mas também mais silencioso? Como se até o invisível tivesse parado para ouvir sua vibração. Você não foi salvo. Você foi quebrado e depois se reconstruiu, camada por camada, verdade por verdade. E isso fez de você algo raro. Agora você sabe, não existe guerra lá fora. O único campo de batalha sempre esteve dentro de você. O que chamavam de demônio era só o eco daquilo que você se recusava a sentir. E o que chamavam de proteção, muitas vezes era apenas anestesia. O real sempre esteve no meio do incêndio. Você aprendeu que não é sobre eliminar a sombra, mas sobre incluí-la.
Não é sobre evitar o caos, mas sobre dançar com ele sem perder o centro. Você não se iluminou, você se integrou. E isso sim é o verdadeiro poder. O tipo de poder que não precisa ser exibido, apenas sentido. Aqueles que caminham pela vida buscando apenas o bem, apenas a paz, apenas a luz, ainda não entenderam. O universo não se equilibra em um só polo. Ele pulsa em contraste. E a alma que abraça isso sem colapsar se torna o que os antigos chamavam de pilar. Um ponto fixo em um mundo que gira. Agora você sente. A cada respiração, a cada silêncio entre as palavras, a vibração daquilo que você se tornou. Alguém que não teme a escuridão porque aprendeu a ver dentro dela. E então, fica a pergunta que talvez sempre tenha estado com você. Será que aquilo que você mais evitou era justamente o que estava aqui para te despertar? Se você chegou até o fim, é porque já não vive só com os olhos. Você escuta com a alma. Você não está buscando respostas fáceis. Está buscando verdade. E a verdade, às vezes, tem cheiro de enxofre, gosto de ferro e forma de sombra. Gratidão por ter caminhado comigo por essa travessia, porque este roteiro não nasceu de livros, nem de teorias. Nasceu de silêncio, de dor atravessada, de noites em que não havia oração, só presença. Lembro de uma em especial. Eu estava deitado, com o corpo exausto, a mente em ruínas, e de repente a realidade pareceu abrir uma fresta. Era como se uma consciência me dissesse: você ainda vai agradecer por essa queda. Na hora, achei absurdo. Hoje, entendo. Porque foi naquela queda que a estrutura começou a se formar. E não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para acessar o conteúdo completo sobre a técnica revelada em um capítulo oculto da Bíblia. Um conhecimento poderoso que foi mantido em segredo por mais de 1500 anos e que agora está acessível novamente. Se esse vídeo tocou algo em você, se te despertou, te desafiou, te atravessou, então mostra que está vivo aí do outro lado. Curte o vídeo, comenta com o coração aberto e se inscreve no canal. Se não fizer isso, tudo bem. Mas não estranha se hoje à noite ouvir sussurros te lembrando que a coerência começa nas escolhas pequenas. Eu só tô avisando. Agora, tem 2 vídeos na tela esperando por você. Um deles carrega um código antigo, perdido nos mitos, mas escondido à vista de todos. O outro é uma armadilha, mas só para quem ainda tem medo da própria grandeza. Escolha com cuidado. Ou melhor, permita que algo maior escolha por você.